Oi, gente. Nós estamos em mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo, certo? E o tema de hoje que nós estamos estudando o capítulo da morte, certo? O número do nosso capítulo é o capítulo. Só um minuto. É o capítulo 6, a morte, e nós vamos finalizar falando sobre a visão dos filósofos sobre a morte, o pensar e refletir sobre a vida também, certo? Então, nós temos aqui a visão de alguns filósofos sobre a morte, e nós vamos discutir cada uma delas agora, certo? É, Algumas reflexões, nós vamos começar falando sobre Sócrates e Platão, certo? É o diálogo de Platão, que foi escrito por Platão, quer dizer, escrito por Platão, nós temos aí a obra da imortalidade da alma, que relata os momentos finais da vida de Sócrates. E aí ele traz a história que, enquanto Sócrates ele aguardava que lhe trouxessem a taça de veneno, pela qual ele foi condenado a beber, sobre a acusação de corromper a juventude, negar os deuses das cidades, ele se mostrava como uma expressão serena, certo? Calmo, tranquilo, em relação aos demais que estavam ali naquele recinto e que estavam à sua volta. E um dos discípulos presentes nesse momento afirma que a questão do não poder sentir a compaixão, já que tem diante dos seus olhos um homem feliz. E o próprio Aristóteles, ele explica sobre o seu estado de espírito e felicidade diante daquela situação em que ele estava passando, certo? Ele diz que na filosofia, quando uma pessoa ela se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, certo? Os demais, eles ignoram o resto da sua vida, certo? Eles dizem que a sua única ocupação do filósofo é preparar-se para morrer e para estar morto. E ele considera isso como uma verdade, e ele considera também a questão de ser bem estranho esse pensamento, de perdurar esse pensamento por toda a vida, e não tendo ali a presença do espírito, senão com aquela preocupação, enquanto a morte que vem, a morte que não se pode evitar, e, e ele traz daquilo, ele faz daquilo para o presente, e no qual o presente do pensamento, no qual ele fez ele fez tudo o que podia em vida e ele fez valer a sua ocupação. Mas, mas como Aristóteles, mas como Aristóteles, ele se prepara para a morte, gente, certo? Ele rejeitava os excessos de comer, de beber, sem deslumbrar de riquezas, de honras, de vaidade. Ele buscava sempre a sabedoria, é, o conhecimento também. E nós conhecemos isso através de Platão, já que Sócrates ele não escreveu nada. Tudo quem escreveu foram seus discípulos, inclusive Platão, o mais fiel dos seus discípulos ali. E ele se dedicou à vida do seu mestre. E nesses relatos nós percebemos aí o caráter de moral da sua exposição, ao se esforçar para superar as limitações do mundo visível, a direção que ele tomava diante de todas as situações, até mesmo a questão da liberdade pela morte. Seria um sinal de uma outra vida, enquanto a alma se purifica, se prepara para se separar do corpo. Então, esse momento de tranquilidade, de serenidade, refletida por Sócrates, é justamente isso, é o se preparar, certo? E Sócrates ele não tem tanta certeza sobre o que diz respeito do que vai vir depois da morte, mas ele afirma que a vantagem de aceitar as crenças vigentes e permanecer confiante sobre o destino da alma, quando se vive conforme os valores do momento, os valores morais, os valores da justiça, os valores da coragem, da liberdade e também da verdade. E Platão ele faz a questão de ressaltar todos esses valores em suas obras. Já para Epicuro, gente, como nós já estudamos ele anteriormente, ele foi um grego que viveu no período helenístico. Para ele, a morte nada significa, porque ela não existe para os vivos. E os mortos, eles não estão mais.
E os mortos, eles não estão mais aqui para explicar o fato da morte. E na realidade é justamente isso que acontece, certo? Quando nós pensamos e de fato, não é? Quando nós pensamos em nossa própria morte, nós podemos nos imaginar mortos, mas nós não sabemos como é a experiência de morrer. E o filósofo, ele lamenta que na maioria dos casos, na maioria das pessoas, cuja a maioria das pessoas elas fogem da morte como se fosse um dos maiores dos males, porque para ele, na verdade, a morte, ela não há vantagens em estar vivo, certo? Em ser vivo eternamente. E mais do que ter alma imortal. Vale também a maneira pela qual nós escolhemos viver. O mais importante é como nós escolhemos viver. Não estar vivo para sempre. E essa é a visão de Epicuro sobre a morte, certo? E nós vamos falar um pouquinho também sobre o autor Montaigne, certo? Que ele traz a questão de aprender a viver. E ele faz uma citação no livro de vocês, que vocês podem até acompanhar aí, certo? De Cícero. E que para Cícero, filosofar é aprender a morrer. E ele ressalta a mesma coisa de que Sócrates já trazia um pouco disso. E o tema da morte ele aparece várias vezes nas obras e nos ensaios dele, certo? E para ele, meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade, porque quem aprendeu a morrer, certo, recusa-se a servir, a submeter-se. Então, viver bem para ele é preparar-se para morrer bem, é ter liberdade. E aí nós temos a seguinte frase que vocês encontram no livro de vocês: a vida em si não é bem e não é bem nem o mal, certo? Ela torna-se bem ou ela torna-se mal. É, segundo o que fizeis dela. Então, nós temos aí, também ressaltando um pouco, que Epicuro aborda, que nós temos que fazer as escolhas. E as nossas vidas, ela vai levar o significado de nossas escolhas, ou escolhas boas ou escolhas ruins. E vocês podem perceber que esses filósofos, eles têm abordagens semelhantes sobre a morte. Um complementa o outro, um tem uma ideia parecida com a ideia do outro, em relação a esse tema que é a morte, certo? E nós temos também o Hegel, certo? Que Hegel ele traz o ser para a morte. E ele aborda o ser como uma possibilidade, como um objeto, e que nos induz na temporalidade. E isso não significa apenas ter um passado. Continuando, gente, ele aborda o ser como um objeto, certo? Que se induz na temporalidade. E isso não significa que apenas ter um passado ou um futuro, em que nos momentos em que se sucedem uns aos outros, mas sim a questão da existência. O ato de se projetar no futuro e, ao mesmo tempo, se transcender no passado, voltar. E o existir humano, ele consiste no lançar-se continuamente às possibilidades da vida, certo? Entre as quais tem a situação limite, que é a morte. E esse fato inesperável do ser para a morte, certo? Ele provoca angústias por nos colocar diante de situações de nada, certo? Do nada. Colocar-se diante do não sentido da existência, que é a angústia da morte. E esse sentido, ele não pode ser confundido com o medo de morrer, certo? Trata-se de um ser que sabe existir para o seu fim. E para Hegel, a existência autêntica supõe a aceitação da angústia e o reconhecimento da sua finalidade, a sua conduta, a conduta que nos orienta para uma olhar crítica do cotidiano e que também nos leva a assumir a construção da vida. E aí nós temos também nós temos aí que ele traz que um ser, quando ele foge da sua angústia, ele renega a existência da, da angústia, da morte, ele acaba repetindo gestos que todo mundo faz, certo? Atos cotidianos. É, e
E para esse tipo de indivíduo, a morte, ela sempre está sempre na terceira pessoa. Ele percebe apenas a morte nos outros, mas ele não a visualiza em si mesmo, certo? Isso é bem comum. Agora nós temos o Sartre, certo? O Sartre ele foi influenciado pelo Hegel e ele afirma que a morte é a certeza de que o nada ele nos espera e que por esse motivo ele retira todo o sentido da vida por ser a edificação dos nossos projetos. E assim nós temos quase a finalização do nosso tema, certo? Nós temos aí a questão do conhecimento, de saber o que cada um desses autores pensa sobre a morte, a visão, o sentido de cada um delas. E para finalizar, nós temos o tópico 9, certo? Do capítulo de vocês, que nós temos o seguinte título: Pensar na morte e refletir sobre a vida. E aqui nós temos, gente, que no mundo atual nós temos aí a tentativa de recuperar a consciência da morte, que é tratada de certa forma como um tabu, que a gente já estudou, certo, em tópicos passados, a questão do tabu sobre a morte. E não representa interesse doentio de viver a vida eterna, certo? Mas sim pela questão de investir nas atitudes certas, é, e, e seguir deixando os péssimos atos para trás. E ao contrário do que é reconhecer a finalidade da vida, nos permite reavaliar os nossos comportamentos, as nossas escolhas, os nossos valores e a forma como nós queremos viver, certo? E que o modo o qual nós decidimos levar a nossa vida vai influenciar diretamente no nosso ato de morte, independente do que tenha ou não pós-morte, certo? Porque como a gente discutiu aqui hoje, segundo alguns autores, não se tem certeza sobre o que existe no pós-morte, porque quem morreu nunca voltou para contar, certo? E não tem nenhum indício que reafirma isso, porque nós podemos viver de acordo com as nossas crenças, a nossa cultura, certo? Viver bem, tomar boas decisões e, e aceitar sim que a morte ela existe, por mais que ela seja difícil de se entender e por mais que ela leve pessoas tão queridas das nossas vidas, mas é um ato inevitável e desculpe pela latida do cachorro, certo? Para finalizar, nós temos a nossa atividade, que é a atividade da página 116 e 117, só respostas, respondam de caneta, tirem a foto do caderno e envie para que eu possa corrigir. Qualquer dúvida sobre a explicação de conteúdo ou atividade devem ser lançadas, postadas nos fórum para que eu possa, no fórum da disciplina para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Tchau, tchau e até